sim, espero que esteja todo mundo com saúde, se cuidando. Vamos lá. Agora a gente vamos dar uma olhada aqui no nosso blog para ver onde nós estamos. Semana passada foi mais um vídeo aqui da nossa coleguinha. A sexta postagem a gente estudou esse pedacinho e hoje, que esse pedaço aqui, vamos lá no índice, vamos ao índice, esse aqui, o índice do livro. Então, a gente estudou aqui as condições de vida dos trabalhadores e agora, esta semana, a gente vai estudar as relações entre os burgueses e proletários, vamos entender isso daqui um pouco melhor. Já vimos o que são os burgueses, o que são os proletários, mas vamos ver de novo. E as organizações dos trabalhadores. Então, a gente vai encerrar aqui nesse movimento socialista, página 48, a gente vai encerrar a nossa postagem aqui, beleza? Aí, quando for na próxima semana, a gente vai tratar do resumo e das atividades e teremos fechado a unidade 1, que equivale ao primeiro bimestre, ok? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre as organizações dos trabalhadores. Na semana passada, a gente viu que as condições de trabalho nas fábricas, nas primeiras fábricas, eram muito ruins. Colocavam uma mão de obra mais barata das crianças, colocavam as crianças em risco naquelas máquinas, contratavam mulheres que aceitavam salários mais baixos do que os dos homens, enfim, tudo para aumentar o lucro. Com o tempo, os trabalhadores, como a gente viu na semana passada, começaram a sabotar as máquinas para tentar conseguir lutar contra os patrões, enfim. Você viu também que esse não era o melhor caminho. Mas vamos agora conversar sobre como foi, naquele momento, o início da organização dos trabalhadores. Então, nós agora vamos conversar aqui, vamos voltar ao índice, na página, você pode até pegar o seu livro, na página 45, ok? Vamos lá, página 45, é essa aqui. Vamos começar aqui a dar uma olhada. Olha só, na figura, depois a gente vai ao texto. Perceba, aqui tem uma máquina, parece aquelas máquinas de tear, de fazer tecido, né? E eles com marretas, quebrando essas máquinas, segurando aqui provavelmente os donos das máquinas, né? Então, os trabalhadores aqui tentando arrebentar com as máquinas. Vamos lá. Olha só. Organizações dos trabalhadores. Com o tempo, os operários começaram a se organizar contra essas más condições de trabalho que a gente conversou, contra uma exploração que sofreu nas fábricas e exigindo melhores condições de trabalho e de vida. Daí, eles fizeram umas associações, uns grupos, chamadas de associações de auxílio mútuo. Tá aqui, ó, associações de auxílio mútuo, que eram grupos de pessoas que tinham o objetivo de criar um fundo, juntar um dinheiro, né, um fundo de reserva, para quando os trabalhadores passassem por dificuldades, pudessem ajudar esses trabalhadores. Então, os trabalhadores contribuíam para isso, se organizavam nisso para poder, nesse momento mais difícil, ter essa ajuda. Com o tempo, essas organizações começaram a ficar mais complexas e foram se organizando de modo como a gente começou a entender que são os sindicatos. Então, é assim que foram criando os sindicatos. Os sindicatos, eles agem em nome dos trabalhadores. São os substitutos dos trabalhadores, do grupo de trabalhadores. Até do meio jurídico, a gente diz que o sindicato é o substituto processual dos trabalhadores. Podem mover ações na justiça a favor dos trabalhadores. Então, a função do sindicato, além de dar esse auxílio para os trabalhadores, como o auxílio mútuo que a gente conversou, a função do sindicato é agir em nome dos trabalhadores, como está escrito aqui, ó, lutando por melhores salários e condições de trabalho. E falavam em nome coletivo, evitando dessa maneira que os empregadores pudessem exercer pressão sobre os trabalhadores individualmente. Ou seja, se um trabalhador que está com uma condição de trabalho ruim, recebendo um salário ruim, for reclamar com o patrão demite esse trabalhador, contrata outro. No entanto, se o grupo de trabalhadores da fábrica for
tentar negociar com o patrão, a possibilidade dessa negociação ser bem sucedida é maior. Então, eles tentam esse tipo de negociação. No entanto, um dos principais instrumentos que eles usam para exigir essas mudanças nas relações de trabalho, hoje de trabalho e emprego, era a greve. Os operários paravam de trabalhar, paralisam as fábricas, paralisam a produção, os patrões deixam de ter lucro, de ganhar com a venda dos produtos, e dessa forma de protesto atinge, portanto, o interesse dos donos das fábricas e forçam com que eles possam melhorar o salário, dividir, distribuir, eventualmente, os lucros da empresa em forma de melhores salários para os trabalhadores. A luta desses operários, que nós estamos falando aqui no começo da industrialização, da Revolução Industrial, foi surtir realmente efeitos a partir da década de 1830, ou seja, século XIX, pouquinho depois do começo do século XIX, com a criação das primeiras leis que melhoraram as condições de trabalho. Daí, nessas leis, apresentaram-se limites para jornadas diárias de trabalho, para não trabalhar em 14 horas seguidas, ter horário de almoço, não permitir que crianças trabalhem. Também se proibiu o trabalho feminino em trabalhos, sobretudo em trabalhos perigosos, né, como minas de carvão, entendendo assim a mulher como mais frágil. Hoje em dia, essa posição da mulher ser frágil, fragilizada, também já é algo relativizado, né? Mas, de toda forma, foi isso que eles começaram a trabalhar ou a argumentar lá no século XIX. E conseguiram algumas vantagens, evidentemente. Então, essas conquistas melhoraram as formas também de organização do trabalho. Quando os sindicatos conseguiram melhorias para determinados trabalhadores, outros trabalhadores também começaram a ver, olha, esse negócio de fazer sindicato dá certo, vamos fazer um sindicato para melhorar também nossas condições de trabalho. O pessoal de outras cidades e outros países também começaram a perceber que organizar os trabalhadores em sindicatos é vantajoso para os trabalhadores, para que eles possam lutar contra uma exploração da sua mão de obra, uma exploração de maneira exagerada. Então, ao longo do século XIX, dos anos 1800, surgiram, portanto, dezenas de movimentos políticos que defendiam os interesses do proletariado, dos trabalhadores. Vamos definir bem o proletariado agora, vamos falar que são os trabalhadores, e que lutavam contra a exploração da burguesia também, já definimos, mas vamos falar que são os donos das fábricas, e do capitalismo, que são os donos dos bancos que emprestavam dinheiro para os donos das fábricas explorarem o proletariado em suas fábricas, a mão de obra do proletariado nas suas fábricas. Daí é que surgiram o que a gente chama de ideias socialistas, voltadas para a sociedade, voltadas para a melhoria do social. Hoje a gente tem um nome, usa o nome socialista de uma maneira pejorativa, não necessariamente precisa ser assim. Então, mas isso é uma outra conversa que provavelmente a gente tenha depois de finalizar essa unidade. Bom, então as ideias socialistas foram as que modificaram mais profundamente a organização e a forma de luta dos operários. Vou voltar aqui à questão dos socialistas, das ideias socialistas e do socialismo, apenas para deixar bem frisado. Vou até... não dá para escrever agora, senão vai demorar a abrir meu Word. Percebam, por favor, socialismo, novamente eu já falei isso aí nas salas, vou falar agora. Socialismo não é o mesmo que comunismo. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisa, faz um Google, mas para ver o que é a diferença entre socialismo e comunismo, beleza? Mas, enfim, vamos dar sequência aqui, depois a gente retoma esse assunto, tá bom? Então, aqui, vamos ver esse boxe para a gente saber mais depois. Mas vamos, aqui essa ilustração a gente já conversou, basicamente, mas vamos ler aqui a explicação. Essa é uma ilustração do início do século XIX, dos anos 1800, representando trabalhadores ingleses destruindo um tear de uma fábrica de tecidos durante os motins de 1811 a 1816.
Esses atos estavam relacionados ao movimento que ficou conhecido como ludismo e protestava contra. Pesquisa na internet o que é ludismo, deu branco agora da tradução do nome, depois eu vou lembrar. E protestava contra o uso das máquinas no processo de produção. A ideia é a seguinte: eles pensavam assim, como uma máquina fazia trabalho de dezenas de trabalhadores, a razão do desemprego era a existência da máquina. Se você destruísse a máquina, os patrões tinham que contratar mais pessoas. Na verdade, não precisava ser assim, né? O inimigo não era a máquina. O inimigo era, talvez ninguém, né? Mas o que tinha que lutar era contra a exploração, né? E a máquina era inanimada. Quem explora são os patrões, são os capitalistas, né? E com esses que você tem que negociar, com esses é que você tem de buscar melhores condições de trabalho. Mas naquela ocasião eles viam as máquinas como as máquinas eram vistas por muitos trabalhadores como as responsáveis por seu sofrimento ou seu empobrecimento. Porque, como disse, a existência de uma máquina diminuía a necessidade de contratar pessoas, né? Uma pessoa fazer, junto com a máquina, operando a máquina, o trabalho de 10 ou mais pessoas. Mas vamos conversar agora, retomar um pouquinho sobre o que é o capitalismo. Lembra que a gente já falou que o capitalismo é uma forma, é um sistema econômico de produção, de fazer com que o homem possa extrair riquezas da natureza? Então vamos lá. O capitalismo, aqui no livro, diz que pode ser pensado como uma forma de organização social e econômica. O capitalismo é uma forma de organização econômica, tá, da sociedade. Ele traduz, ele é fruto de uma certa ideologia, lógico, né? Agora, essa forma de organização, ela teve um longo desenvolvimento histórico, não surgiu da noite por dia. Ela começou no crescimento das cidades europeias, a partir da Baixa Idade Média, com o fim do feudalismo, e passou pelas expansões, com o início do fim do feudalismo, que isso também não foi de uma hora para outra, e passou pelas expansões marítimas, né? Que era o capitalismo mercantil, por exemplo, das grandes navegações e assim por diante. E com as expansões marítimas e comerciais, que é o capitalismo comercial do século XV. E chegou até o ponto da Revolução Industrial, que é o que nós estamos estudando agora nesse bimestre, quando a produção de riqueza se deu pela exploração do trabalho dos operários nas fábricas. Então, assim como o capitalismo industrial consolida-se a separação entre os trabalhadores, que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, e os capitalistas, que são os proprietários dos meios de produção e que contratam os trabalhadores para produzirem as mercadorias. Essas mercadorias são colocadas à venda para os consumidores por um preço maior do que o seu custo de produção, gerando assim o lucro. A expressão lucro, ela só é própria no modo de produção capitalista, conforme a gente já estudou em sala. Embora existam diferentes definições do tipo e tipos de capitalismo, a ideologia central do sistema capitalista é a defesa da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, da terra, do capital e do trabalho, conforme a gente já estudou. Então, defesa dos meios de produção, da propriedade privada dos meios de produção, a acumulação de capital e a existência de trabalho assalariado e a livre competição dos preços e mercados. Aqui a gente tem uma fotografia da Bolsa de Nova York, salvo engano, vamos ver aqui, sim. Então, nas primeiras décadas do século XX, ocorreu a expansão do chamado capitalismo financeiro. O sucesso do capitalismo industrial levou os empresários a investirem na compra de títulos bancários e ações que se tornaram um dos principais símbolos desse sistema econômico. Na fotografia, os operadores da Bolsa de Valores de Nova York trabalham durante o dia de pregão, né, de venda de ações em 2018. Gente, funciona mais ou menos assim. Não vai dar para eu desenhar aqui, mas vamos conversar um pouquinho. Explicando. Os donos do dinheiro, os bancos, eles podem emprestar esses recursos a juros às pessoas que querem montar uma fábrica.
As pessoas montam a fábrica, contratam uma mão de obra, pagam baixo para essa mão de obra, produzem bens, serviços, vendem com lucro, ficam com lucro, com parte desse lucro, que não faz parte do lucro, paga os juros para os bancos. Eventualmente, umas grandes fábricas, elas não são de uma pessoa só, são de investidores que colocam dinheiro nas mãos dos donos da fábrica, na esperança de compartilhar do lucro dessas fábricas. Então, o que se diz? Eles compram ações, cotas, partes da fábrica em títulos e negociam esses títulos nas bolsas de valores. Se vendem essas ações nas bolsas de valores. Isso é algo que vocês poderão estudar melhor no 9º ano, beleza? Depois a gente pode ainda em sala, ou aqui em outro vídeo, conversar um pouco mais sobre como é essa manobra financeira, esse desenho financeiro. Bem, um outro tema agora, que a gente vai estudar aqui na página 47, é sobre o movimento socialista. Vamos tentar começar a entender um pouco disso. Os primeiros pensadores socialistas defendiam modificações na sociedade capitalista, buscando a organização dos trabalhadores em comunidades mais justas e com maior equilíbrio entre os segmentos sociais. Entre eles, destacam-se o inglês Robert Owen e os franceses Saint-Simon e Charles Fourier. Essas ideias, porém, não foram acompanhadas por medidas práticas, por um plano para concretizá-las, e eles foram chamados de socialistas utópicos. O que é utópico? Olha aqui. Utópico é um ideal, um sonho, algo difícil ou impossível de ser colocado em prática. O que é a propriedade privada? É a que pertence de direito a uma pessoa ou um grupo, aquele bem, né, ou dinheiro, que é propriedade particular, não é propriedade do Estado, nem da sociedade, e pode ser comprada ou vendida como uma casa, um carro ou uma fábrica. Então, o que é uma propriedade privada? Uma casa, um carro, uma fábrica particular, que não são coisas do Estado, do governo. O contrário de privado ou particular é estatal ou público, como uma escola. A escola que a gente estuda é pública. Ou uma praia. A praia normalmente é pública. Bem, voltando aqui, com o crescimento da industrialização e o aumento da exploração do proletariado, os movimentos socialistas quer dizer em prol da sociedade, passaram a lutar por uma transformação na própria sociedade capitalista. Nesse momento, dois pensadores alemães ganharam muita importância, Karl Marx e Friedrich Engels. Percebam, tem gente que diz que Karl Marx era russo, soviético, misturam, porque já estão misturando socialismo com comunismo. São conceitos diferentes, que depois a gente vai conversar. Inclusive, aquilo que o Marx escreveu foi em alemão. Quando foi para os movimentos socialistas e o comunismo na Rússia e na União Soviética, foi a partir de tradução dos livros dele, do livro dele do alemão, para o russo. Só aí já se perde bastante das ideias. Bom, as ideias de Marx e Engels ficaram conhecidas como socialismo científico ou marxismo. Eles propunham a criação de uma sociedade sem a propriedade privada dos meios de produção, como o capital, as fábricas e as máquinas. Seria, portanto, uma sociedade com igualdade de direitos e com base na organização dos trabalhadores. Esse projeto de sociedade, historicamente, foi conhecido como sociedade comunista. Aqui merece um reparo, inclusive, para os autores do nosso livro. A ideia é a seguinte, a ideia dos livros, o livro tem mais de 1000 páginas, né? Mas eu tenho esse livro aqui, depois vou até mostrar para vocês aqui. Tem ele na internet. Eu tenho ele gravado aqui no meu computador, já li, enfim, são mais de 1000 páginas. Mas, em resumo, a ideia é basicamente o seguinte. Se a gente busca por uma sociedade sem classe, né, a ideia é que os recursos da sociedade sejam administrados pelo governo para que todos possam se apropriar igualmente dos recursos da sociedade produzidos,
A sociedade acaba ficando sem classe e deixa de existir com o passar dos séculos, uma propriedade privada. De forma que eles não diziam que se devia simplesmente implantar o comunismo. O que eles supunham é que se implantassem ideias socialistas de distribuição de recursos, de com o tempo ir desaparecendo a sociedade privada, a propriedade privada, e aí sim, com o tempo, mas claro que isso é muito utópico, é um sonho, né? Ia passando a existir, portanto, a propriedade comunal, em vez de ser privada, uma propriedade de todo o Estado, ou de toda a sociedade administrada, organizada no Estado e administrada pelo governo. Tá bom? Mas isso é uma coisa para a gente estudar melhor depois. Bom, além do socialismo, no século XIX surgiram outras formas de contestação do capitalismo. Entre elas, uma que se tornou bastante importante foi o anarquismo. Os pensadores russos Mikhail Bakunin e Kropotkin defendiam que, para superar o capitalismo e criar uma sociedade igualitária, era necessário destruir o Estado e destruir a propriedade privada. No lugar do capitalismo, deveriam surgir pequenas comunidades organizadas por seus membros de forma igualitária e sem divisões sociais, como ricos, pobres ou patrões e empregados. O anarquismo, existem uns três pensadores muito importantes. O menos radical deles, ou um dos menos radicais, é esse Mikhail Bakunin. Inclusive, eu fiz um trabalho muito interessante na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília sobre o próprio Bakunin. Mas existem outros que dizem o seguinte: deixa o jogado aí. Nem tem propriedade, não tem nada. Bom, nessa hipótese, nesse sonho, isso nunca aconteceu. Na verdade, o que ocorreria seria um liberalismo extremado, né? O mais forte ia controlar os outros, ia sobreviver. Isso é minha opinião, né? Não sei. Acho que não daria certo também, não. Ok. Vamos aqui para essa outra charge, uma charge também do século XIX, final do século XIX, 1896, dessa revista alemã, Der Nu Postillon. Postillon é o cara, tipo um carteiro, né, que conduzia a carruagem das cartas. Então aqui em alemão, traduzindo para português, é o novo carteiro, né? O nome dessa revista era uma revista que fazia charges políticas. Então, se vocês observam aqui, olha, tem os banqueiros, os burgueses, os donos do dinheiro, pegando o trabalhador e torcendo como se fosse um lençol, um cobertor grandão até sair toda a água, ou todo o dinheiro, tudo que ele tem nele, né? Olha a cara dele aqui todo sendo torcido, caindo o dinheiro aqui nos vasos, nas bacias de dinheiro. E aquele que torceu, aquele trabalhador torcido, explorado até o final, que não sobrou mais nada, vai jogando aqui no chão, ó, morto para lá, né? Então, essa revista aqui, ela ainda existe até hoje, eu estou com ela aqui aberta, provavelmente, deixa eu ver. Aqui, ó. Cadê? É uma revista em alemão, ela ainda hoje está na internet, e funciona até hoje aqui na internet, vocês... Pode traduzir, né? Do alemão para português, qualquer coisa para entender aí, se quiserem, tiverem curiosidade. Tá bom? É divertido. Vamos lá para a nossa última página. Só para a gente falar da produção de chita. Chita é um tecido na Índia. Na época em que as primeiras indústrias têxteis surgiram na Inglaterra, no século XVIII, a Índia era uma das maiores produtoras de tecido do mundo e exportava para diversos lugares, inclusive para a própria Inglaterra. A chita indiana era produzida em manufaturas e podia ser utilizada na confecção de diversos tipos de roupas. Os ingleses compravam o tecido da Índia e costuravam, faziam tecidos e exportavam o excedente, às vezes, desse próprio tecido, que não era consumido na Índia, eles exportavam para outros mercados, para outras colônias, inclusive Brasil, viu? Em algum momento isso aconteceu. Então, os ingleses compravam tecido na Índia bem baratinho, faziam produtos na própria Inglaterra com esse tecido, e às vezes o próprio tecido que sobrava vendia mais caro para as suas colônias. Com o início da Revolução Industrial,
as máquinas inglesas passaram a fabricar também os tecidos tecidos e fabricavam tecidos mais depressa e com um custo bem menor do que os tecidos comprados na Índia. E, além disso, a utilização do algodão como matéria-prima para os tecidos ingleses contribuiu para diminuir, portanto, a necessidade da chita indiana. O efeito disso foi devastador para os produtores da Índia, que passou o século XIX, em vez de exportar tecido para a Inglaterra, a Índia passou a importar tecido da Inglaterra. Em 1820, a Índia havia comprado pouco mais de 10 milhões de metros desse produto da Inglaterra e, 20 anos depois, em 1840, passou para 132 milhões, ou seja, aumentou 13 vezes, né? 1.300%. Os preços menores e a facilidade para conseguir o tecido da Inglaterra acabaram com a produção da chita na Índia, destruiu toda essa cadeia produtiva na Índia, enfraqueceu seriamente a economia indiana e tornou a Índia cada vez mais dependente da Inglaterra e da poderosa indústria da Inglaterra. Os tecidos de chita chegaram ao Brasil, percebam, chegaram também ao Brasil no século XIX, com a vinda da família real portuguesa para a América. Quando foi que veio? 1808, que Dom João saiu de Portugal, fugindo de Napoleão e veio para o Brasil. Bom, mas a produção de chita no Brasil iniciou-se no final do século, somente quase 100 anos depois, em Minas Gerais, que foi o principal centro de produtor do tecido que, em um primeiro momento, era usado principalmente para a fabricação de sacos, para armazenar café e açúcar, que eram produzidos pelos escravos e vendidos, né? E também para as próprias roupas dos escravos, tá bom? Aqui a gente tem um desenho de aquarela. Aquarela é uma tinta que se dilui em água, de autoria desconhecida, representando um indiano estampando um tecido de chita em 1820. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. O que a gente vai combinar? Vocês vão nos comentários aqui do próprio blog fazerem pesquisa sobre isso, alguma curiosidade, acrescentem alguma coisa que vocês souberem sobre isso. Naveguem pela internet e assim por diante. Semana que vem eu faço um resumo e apresento algumas questões para vocês responderem. Então a atividade hoje é, de novo, só no blog mesmo, nos comentários, vocês acrescentarem informações, sites, vídeos, coisas que vocês pesquisarem na internet sobre esse assunto. Beleza? Grande abraço, galera. Até a próxima.